Olá a todos, eu sou a Paula e como já devem ter visto no título do vídeo, hoje venho responder a uma tag. É a tag Nope, que já é muito antiga e eu já fui tagueada, não sei já como é que é a adaptação para o português, há muito tempo, em maio de 2018, vejam só. Eu não me esqueço quando as pessoas me tagueiam, ok? Mas às vezes é verdade que demora tempo a gravar vídeos, apanhou aquela fase em que eu ausente, bem, não interessa. Isto para dizer que quando as pessoas me nomeiam para responder às tags, eu não me esqueço, pode demorar o meu tempo, mas lá chego. E achei que era uma boa ideia responder agora, apesar de ter passado tanto tempo, porque lá está, como é uma tag antiga, pode ressuscitá-la um pouco e convido as pessoas novas que entretanto chegaram ao Booktube a responderem, se assim quiserem. Quem me tagou foi a Márcia, Márcia Estima, do canal Ser Mais Do Que Apenas, que também tem dado bastante desaparecida, portanto eu nem sei se ela vai ver aqui a resposta finalmente à tag para a qual ela me nomeou, mas pronto, quando ela voltar aqui vai estar a resposta. Isto é uma tag, se calhar a mais difícil que eu já respondi. Eu tenho ali as perguntas, tenho aqui as respostas, vou andar aqui a saltitar, mas isto não é daquelas tags que nos vem logo uma resposta à cabeça. Para mim não foi, tive que pensar um bocadinho antes de responder. Outra coisa que eu queria deixar antes de começar finalmente a responder é... eu vou-vos dizer a tradução que foi feita, que eu acho que não é a melhor tradução. Há coisas que ficam um pouco estranhas, portanto eu depois aí na descrição hei de pôr, se houver espaço para tudo, a versão traduzida que eu usei e a versão original também, porque às vezes tive necessidade de ir à versão original para compreender a sério o que é que era para responder. Então pronto, vamos lá a isto. Tem bastantes perguntas, 16. Vamos lá. 1. Nope. Final. O final de um livro que vos fez dizer nope, seja por ficar em negação, por raiva ou simplesmente porque foi um mau final. E eu que eu escolhi as palavras que nunca te direi, do Nicholas Sparks. Acho que foi, já li há muitos anos, ainda estava aí, ainda era uma teenager, acho eu, provavelmente. Ou isso, ao início dos 20, mas não, eu acho que ainda era teenager. E ainda tinha poucas experiências de leitura, sobretudo a leitura mais adulta, vá. Ainda não tinha apanhado um tipo de final como este. Custou-me muito, eu não vos posso falar demais, se vocês ainda não leram e querem ler, mas digamos que não tem propriamente tudo nos finais mais felizes e eu sou a menina que cresceu com a Disney habituada a finais felizes. Pronto. Este final ficou até hoje. Segunda, Nope, protagonista. Uma personagem principal de que não gostaste e que deu contigo em maluco. Esta é muito recente, está muito fresca na minha memória e tem o vídeo de opinião deste livro. Eu falo um bocadinho mais a fundo desta personagem, que é a Beatriz do Foi Sem Querer Que Te Quis. A Beatriz é uma miúda demasiado certinha, demasiado irritante e que só fala com frases feitas. Irritou-me profundamente, apesar de eu acreditar que não seja o objetivo do autor aquela personagem irritar-nos, mas a mim foi assim, mexeu, fez fervilhar isto tudo cá dentro. Vontade de a rapariga. Bem, 3. Nope. Uma série que acabou por ser uma grande pilha de nope depois de tanto tempo e energia investido nela. Ou uma série de que desististe porque simplesmente não valia a pena. Eu tenho pouca experiência com séries, lembro-me do Harry Potter, que gostei, adorei. Estou a ler agora uma que é The Ark of a Side, agora sair em setembro, o terceiro volume, e até agora não desiludiu. E não me lembro assim de outras séries. Estou-me a lembrar de uma série de que eu desisti. Eu tenho aqui uma resposta, mas agora que estava a pensar nas séries, se calhar até havia uma melhor. Uma série que desisti. Eu tinha posto aqui a Saga das Padras. A Saga das Pedras Mágicas, da Sandra Carvalho, porque era a única série que eu me estava a lembrar que ainda não tinha acabado. Mas na verdade eu estou a continuar, eu já vou para o livro 7, não estou a adorar a série, mas não estou a desgostar o suficiente para desistir. E agora já só faltam 2 livros, eu vou ler os 2 livros que faltam. E segundo dizem, os 2 últimos até são bons, portanto eu pus esta resposta porque não estava a lembrar de mais nenhuma. Mas agora aqui de repente lembrei-me da série Napolitana da Helena Ferrante, que eu li o primeiro livro. Também não detestei, mas não me cativou para ir além e não fiquei com vontade nenhuma de continuar. Portanto, se calhar vou mudar aqui a resposta e não é a Saga das Pedras Mágicas, é mesmo a Napolitana da Helena Ferrante. 4. Casal popular, um nope do casal popular, que é um chip que não suportas. Eu não faço ideia do que é que eles querem dizer com um chip. Vou interpretar aqui com uma relação que para mim, que toda a gente gosta, mas que para mim não funcionou.
que é a Jane Eyre e o Sr. Rocco, não sei o que eu não me lembro agora do nome. Também não escrevi aqui, pus aqui para ir buscar o nome e não fui. É Rochester ou qualquer coisa. Isto porquê? Porque ele é o casal principal, né, do livro, que tem vários momentos altos e baixos, e a relação deles, para mim, não é nada saudável. Não acho nada romântica. Enfim, eu acho que a minha opinião vai um pouquinho contra a maioria das pessoas. Aliás, foi isso que me fez não dar os 5 estrelas ao livro, dei só 4. É um livro muito bom, mas aquela relação deixa-me bastante desconfortável. Não é muito saudável. 5. Nope. Plot twist. Uma reviravolta que não viste chegar ou de que não gostaste. Qual é que eu pus? Já sei. O Le Royaume de Kensuke. Eu não sei se isto tem tradução para português. Se tiver, eu hei de pôr aí a imagem do livro em português, senão vou-vos pôr a versão original que eu li. Isto é um livro juvenil, infantil-juvenil, baseado na história do Robinson Crusoe. Mas é uma volta... Oi, a luz foi-se embora. É uma volta diferente da história. Também é um rapaz, é um miúdo que já não é um adulto, é um miúdo que vai, os pais e ele gostam de andar por aí de barco, passear, dar a volta ao mundo de barco, e ele acaba por se perder dos pais e ir parar à ilha deserta, ou seja, vamos parar à história do náufrago. Só que ele na ilha encontra um senhor e acabam por relacionar-se, enfim, o senhor que já é náufrago na ilha há muitos anos. É uma história baseada, mas nada a ver na prática com o Robinson Crusoe. E o final é muito mais recente. Isto passa-se, para vocês verem, tem algumas coisas relacionadas com a Segunda Guerra Mundial, portanto é bastante mais recente do que a história original. E o twist do final, fiquei, pronto. Um livro juvenil que mexeu muito comigo, ainda me lembro como se fosse hoje, e recomendo vivamente. Como vos disse, não sei se há tradução para inglês, para português, mas quem tiver algumas bases de francês, o livro é juvenil, portanto é um bom livro para começarem a ler em francês se quiserem, é maravilhoso. Qual é que íamos agora para qual? 6. Nope, decisão ou ação de protagonista. Decisão de um personagem que te fez abanar a cabeça num nope. Devia ter ido buscar os óculos. Então, decisão de uma personagem que disse, não pensar. O que é que eu pus aqui? Pois. Pus aqui a decisão dos amigos do Jantar Secreto, do Rafael Montes. Isto é um livro de terror, diria eu, super macabro. E isso é um grupo de amigos que partilham um apartamento na cidade grande. Eles vêm de uma cidade pequenina, são amigos de infância, e a vida na cidade grande não corre exatamente como eles esperavam, estão um bocado aflitos de dinheiro, correm o risco de perder o apartamento, provavelmente voltar para a terrinha que eles não querem, e então têm uma decisão para arranjar dinheiro, que é fazer estes tais jantares secretos, dos quais eu não vos vou falar muito mais. E quando eu percebi o que era o jantar secreto, eu disse, não façam isso, voltem para casa, por amor da santa, mas não façam isso. Pronto, esta fez mesmo gritar, tipo, não. Enfim, 7. Nope, género. Um género literário que nunca irás ler. Esta é uma pergunta muito difícil, porque há muitos géneros literários que eu estou a começar a conhecer agora, que não lia muito, e que estou a ter boas surpresas, portanto eu estou geralmente aberta a experimentar coisas novas. Estou, aliás, cada vez mais a sair da minha zona de conforto, e se vocês acompanham aqui o canal, sabem que eu passo a vida a saltitar entre géneros, não domino nenhum muito bem, porque ando sempre aqui a saltitar aqui e ali a descobrir coisas novas. Portanto, eu tenho muita dificuldade em dizer um género que eu não leio. Depois de pensar, acho que encontrei um que eu não me lembro de ter lido nada e que não tenho vontade, pelo menos para já, nem estou a ver para breve, de começar a ler. Portanto, acho que é o único que se encaixa aqui. Mas não digo, esta água não beberei. Que é livros de esoterismo, oculto, como eu não acredito, não é uma coisa que me chame. Pronto. 8. Nope. Formato literário. Um formato literário que odeias e evitas comprar até sair noutra edição. Isto vai-se desligar. Ok. Outra coisa que eu descobri há pouco tempo, que eu leio em audiobook, em e-book, livro físico, capa dura, capa mole, não tenho problemas nenhuns, leio em qualquer coisa. Há livros que funcionam melhor em audiobook do que outros, há livros que eu gosto de ler mais livro físico do que outros, claro que tenho as minhas preferências, mas não há assim uma coisa que eu me recuso. A única coisa que eu
prefiro esperar até encontrar uma outra edição é quando é livros demasiado densos, mas densos mesmo fisicamente, sabem? Aquelas letras pequeninas, juntas, sem espaçamento, que uma pessoa faz muito esforço para ler. Se eu conseguir encontrar uma outra edição, prefiro esperar do que ler naquela. Vamos para qual? Nope, trope. O que é um trope? Diz aqui que é qualquer coisa que acontece com frequência, uma espécie de clichê. A seguir há outra pergunta sobre clichês, portanto eu não sei bem qual é a diferença entre trope e clichê, mas pronto, vamos a isto. Um trope que te faz dizer nope. Isto é 9. Pronto, um clichê ou uma espécie de clichê, uma coisa que acontece frequentemente nos livros e que eu não gosto, que me irrita, que me faz dizer nope, é os pais dos livros Young Adult. Os pais nos livros Young Adult, porque para a história, para o interesse da história, normalmente têm interesse em desaparecer ou não estar muito presentes. Normalmente são uns idiotas, ou tomam decisões muito parvas, ou são super despreocupados com os filhos, ou não fazem sentido, não são pais reais, digo eu. A maioria dos pais não são assim e para os pais desaparecerem nos livros Young Adult, normalmente as histórias são muito más em relação aos pais. Os pais dos livros Young Adult são muito maus pais, na maioria das vezes. Ora, 10. Nope. Recomendação. Uma recomendação literária que te estão constantemente a fazer, mas que não têm vontade nenhuma de ler. Não me recomendaram a mim diretamente, mas eu tenho visto um grande boom, neste verão especialmente, um grande boom sobre este livro que eu não tenho vontadinha nenhuma de ler porque acho que não é livro para mim, não me identifico, não me chama a atenção, apesar de eu até já ter estado presente ouvido a autora falar presencialmente sobre outro livro e gostei muito dela, portanto eu nem digo que não vou ler nada dela, eu gostei da autora, estou a falar da Helena Magalhães e estou a falar-vos do livro Raparigas Como Nós. Eu acho que o livro Raparigas Como Nós a mim não me vai dizer grande coisa, ouvi várias opiniões, nunca me chamou a atenção, mas todas as pessoas dizem que ela escreve bem, gostaram do livro. O livro em si é que eu acho que a história do livro em si é que acho que não me chamou a atenção. Talvez outra coisa da autora eu pegue, este não vai ser provavelmente a minha primeira escolha. Não é que nunca o irei ler, mas não estou mortinha para ler, apesar de toda a gente recomendar. 11. Clichê. Clichê ou ódio de estimação, a que nós dizemos de novo. Um clichê ou ódio de estimação em relação à escrita que vos faz revirar os olhos. O que é que eu pus aqui? Este é um detalhe, mas que eu não consigo desligar-me e reparo sempre quando estou a ler. Isto acontece sobretudo ou essencialmente nos livros portugueses, que é darem nomes muito betos, aqui betos entre aspas, aos personagens. A mim distrai-me, eu preferia que os personagens tivessem nomes normais, sei lá, Pedro, Maria, Manel, sei lá, tantos nomes normais. Quando se chamam, vamos falar outra vez, na Beatriz, no Leonardo, nas Constanças, todos esses nomes me distraem da leitura, não sei porquê, isto é uma coisa muito pessoal, mas claro que essas pessoas existem e nomes desses existem e são relativamente comuns, portanto não tem nada para me chatear, mas incomoda-me. Porquê? Não sei. Não me parece muito natural quando estou a ler, quando apanho nomes assim mais tios. 12. Interesse amoroso. Um interesse amoroso que não é digno de o ser. Um personagem que nunca deveria ser considerado como interesse amoroso. O que é que eu pus aqui? Eu não pus aqui um caso em concreto, um casal em concreto, mas generalizei. Acho aqueles interesses amorosos horríveis, que é quando é a rapariga ou o rapaz troféu, estão a ver? Vou estar com ele porque ele ou ela é a mais popular do liceu, ou porque é tão bonita para mostrar aos meus colegas de trabalho, ou porque... olhem, há muitos interesses deste género nos maridos dos 7 maridos da Evelyn Hugo, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Este género, se bem que lá o caso dela é muito concreto, ela é uma atriz de cinema e nós sabemos como é que as coisas funcionam, às vezes era mais marketing que outra coisa, mas mesmo nas histórias mais pessoas mais normais, entre aspas, isto acontece. Pessoas que estão com outras só porque parece bem estar com aquela pessoa. Isto enerva-me. 13. Nope. Livro. Um livro que nunca deveria ter existido e que te fez dizer nope. Nenhum. E aqui é mesmo nenhum. Há livros maus, há livros péssimos, na minha opinião. Há livros que eu pensei que tempo mais mal gasto da minha vida a ler isto. Mas pela experiência que eu tenho, os livros que eu detesto são livros preferidos de muita gente. Portanto, eu acho que não há nenhum livro
que não devesse nunca ter existido. Estou a pensar mesmo também naqueles do Mein Kampf, do Hitler e todo, se nós soubermos como é que as pessoas pensam através do que elas escrevem também é uma forma de nos precavermos e de sei lá, eu acho que eu sou muito a favor da liberdade de expressão, mesmo quando as pessoas que se estão a exprimir só dizem bosta. Que escrevam, que falem, cabe-nos a nós depois, neste caso leitores, decidir se queremos ler, se não queremos, se gostamos, se não gostamos, o que é que tiramos dali. Mas que livros proibidos, eu acho que não. Todos têm autorização para catar. Autorização. Como se eu fosse alguém para dar autorização a alguém. 14. Nope. Vilão. Um vilão ou antagonista com quem não te ias querer cruzar e que te faria passar a correr para o outro lado da rua. Tantos. Qual é que eu pus aqui? Pus um dos mais recentes, porque realmente esta é difícil. Todos os abusadores, todos os assassinos, todas as coisas que eu já li do género são personagens com quem eu não me quereria cruzar, não é? Mas assim, recentemente lembrei-me da polícia, dos vigilantes lá, da história de uma serva. A forma como elas andavam sempre tensas e sempre à espera que qualquer pessoa as visse, as denunciasse, aquela pressão, cruzar-me assim com algum elemento de autoridade nessa altura devia ser muito estressante. E estão a ver que supostamente eram os bons, né? É a polícia, mas não gostava de me cruzar com eles. 15. Morte. Esta é muito difícil de responder. Não, morte. A morte de uma personagem que ainda te assombra. Porquê é que é muito difícil de responder? Como é que nós falamos da morte de uma personagem que nos assombra sem dar um mega spoiler? É quase impossível, não é? Porque se é logo no início da história não nos assombra assim tanto, se é no final uma personagem que nós gostávamos muito ou que não estávamos à espera, se eu tivesse a revelar era um grande spoiler. Esta foi uma das que me deu mais trabalho a encontrar uma resposta que pudesse partilhar convosco, mas encontrei. E encontrei, infelizmente, nem sequer é de ficção, é de não ficção. Eu já nem sei dizer em que livro em concreto é que foi, mas foi num dos livros sobre o Holocausto que li. Os livros sobre o Holocausto estão recheados de mortes que ainda me assombram. Mas eu lembro-me de um episódio em concreto, que nem era a personagem principal do livro, estou a dizer que já nem sequer me lembro em que livro é que foi. É daquelas histórias secundárias que nos contam para nos colocar no contexto real, ainda por cima. Que era, lembro-me que estavam uma data de judeus numa fila, provavelmente para serem inspecionados, para irem para um vagão, para sei lá eu, estavam numa fila e estavam uma mãe ou um pai, já não sei, acho que era um pai até, com uma bebê ao colo a chorar. E lá o da Gestapo disse para calar a criança não calou e ele pegou na criança e atirou a criança contra a parede ou assim uma coisa. Esse tipo de cenários, quem diz aqueles pais também, quando já vi em vários livros sobre o Holocausto, que tapam a boca à criança para a criança não fazer barulho quando a polícia está perto e acabam por, sem querer, sufocar a criança ou nem pensar nisso enquanto outra parte com determinada força, só querem que a criança se cale para não serem apanhados, que quando vêm sufocaram a criança. Todas essas mortes, digo-vos que me atormentam até hoje. 16 e última, um autor com o qual tiveste uma experiência de leitura e que decidiste ler. Vários. Pus aqui como exemplos a Margarida Rebelo Pinto, o José Rodrigues dos Santos, o Raul Minha Alma, muito recentemente a minha descoberta de Nunca Mais Estou a Ler, Meu Caro, e esta lista podia aumentar. O que não é muito grave, porque há tantos autores dos quais eu queria reler e tantos autores que eu ainda não conheço que não é um problema esta lista ser tão grande. E pronto, e é isto a tag. A sério que não é muito fácil. Espero que não tenha sido muito cansativo estar aqui assim meio perdida a ler as perguntas. Eu vou deixar tudo registradinho lá em baixo se vocês quiserem fazer. E é isto. Vou tentar pôr as outras tags em dia também. Tchau!